Bom, e na nossa cobertura aqui da Jovem Pan, a gente segue ouvindo relatos de pessoas que infelizmente perderam tudo e pessoas que estão ajudando as outras. E a gente conversa agora com a Cristiane Vaca, que é moradora de São Leopoldo, uma das cidades mais atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul. Ela é enfermeira, está em uma igreja onde lá estão desabrigados. Cristiane, muito obrigado por nos atender. Você fala ao lado de um morador aí da cidade que infelizmente perdeu tudo. Você está numa igreja. O que você pode trazer de informação aqui nessa noite para a gente na Jovem Pan? Muito obrigado, viu? Nós somos moradores de Porto Alegre. Nós estamos numa paróquia aqui de Janeiro, do padre, um espaço para abrigar pessoas que não tinham onde ficar. Nós recebemos diversas pessoas de Guaíba, de Eldorado, onde a gente tem toda uma estrutura trabalhando voluntariamente para essas pessoas necessitadas. Nós temos uma equipe toda de saúde completa, que é composta por médicos, enfermeiros, é composta por psicóloga, onde nós fazemos uma questão de triagem e acolhimento, junto com a equipe de enfermagem e a equipe médica também, né? Dando respaldo também de medicação, enfim, as necessidades dos cuidados básicos que essas pessoas necessitam. Justamente nós montamos aqui o espaço e a solidariedade foi muito grande. Muitos voluntários já se acusaram para ajudar, montamos a estrutura e essas pessoas, claro, que vêm acolhidas, estão encaminhadas pela própria prefeitura, aqui no caso de Porto Alegre, como nas outras cidades também, a prefeitura faz a primeira triagem e passa para a gente. Também tem muitos lugares que acolheu diretamente essas pessoas desabrigadas. Quando romperam os diques aqui de um dos bairros de Porto Alegre, então a correria foi muito grande, então abriram muitos locais, porque tinha muita gente pelas ruas também, então a solidariedade aqui está muito grande. Ao mesmo tempo, o sofrimento é grande, a dificuldade é grande, mas muita gente querendo ajudar nesse momento. Recursos aqui, ao menos nos abrigos que estão acolhendo, não faltam no momento, né? Claro, falta às vezes água, algum outro alimento que logo voluntários trazem, a prefeitura trazem, né? Está com a gente e eu pergunto o nome do senhor, por favor. O senhor trabalha aí também, está ajudando de que maneira? Só passe o seu nome para a gente ficar registrado aqui, por favor. Sou Padre Thales. Padre Thales, pois não. Isso. Perfeito. E, padre, o trabalho, a partir do momento em que a cidade passou a viver esse drama, como é que vocês começaram a se organizar para atender essa demanda? Porque, claro, a gente tem falado com muita gente aqui. Claro que é a maior tragédia da história do Estado, a tragédia conhecida, né, recente, que nós sabemos efetivamente o que aconteceu, porque são 90% das cidades praticamente atingidas. Padre. Então, no domingo passado, pela manhã, bem cedo, eu digo, não, temos que fazer alguma coisa, né? Contatei alguns amigos, pessoas da paróquia, então já criamos uma rede de comunicação. Foi engraçado, porque eu entrei para a missa às 10 da manhã e estávamos na conversa. Quando eu saí, às 11 horas, já estava praticamente tudo muito organizado. Então, a comunicação foi muito rápida, vários grupos vieram aqui e ajudaram a montar o espaço, com toda a estrutura que a Cristiane falou antes, né? Então, foi impressionante, assim, a ajuda. E muita gente procurando para se voluntariar. Então, nesse momento, assim, se não fosse, digamos assim, as iniciativas das pessoas aqui, seria bem difícil, né? O governo aqui tem tentado fazer o máximo que pode, né? Mas temos aí vários heróis na linha da solidariedade de pessoas daqui mesmo, pessoas de fora, né? Estrutura da cidade nesse momento, a Cristiane está falando, pode falar, por favor. Nós estamos com a equipe de saúde pública, que é composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, e a gente faz todo o trabalho de triagem e acolhimento desses desabrigados que eles chegam aqui na paróquia, onde é posto todos os dados dele, é feita uma consulta e um encaminhamento médico, um encaminhamento também para a psicóloga, onde ela faz a consultativa ali
nesse momento tão complicado. Interessante que a gente, o processo é assim, a pessoa chega, faz um cadastro, passa pela triagem da enfermagem, tem o médico no momento aqui, passa pelo médico, depois já passa pela rouparia, material de higiene, que veio de um alagamento, passa pelo banho, depois aos dormitórios, né? Então, e aqui a gente tem a própria equipe de cozinha, tem muitos lugares que recebem marmitas, não tem cozinha. Aqui ainda nós temos uma boa equipe de cozinha, então essa é a organização básica da maioria dos abrigos. A Cristiane é uma enfermeira, o padre Thales está conosco também, falando sobre os trabalhos que estão sendo feitos aí em São Leopoldo. E o nosso comentarista faz a próxima pergunta, o Diego Tavares, conosco também nessa cobertura da Jovem Pan. Diego. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Padre Thales. Apesar da circunstância, é um grande prazer conversar com vocês aqui no Jornal Jovem Pan. E como vocês estão na linha de frente de um centro de acolhimento, a minha pergunta é a respeito daquelas pessoas que estão em busca de parentes, porque teve uma crise, inclusive, de comunicação durante a tragédia nas últimas semanas. Muitas pessoas não conseguiram contatos com seus parentes, estão até hoje preocupadas. Quem essas pessoas devem procurar aí em São Leopoldo? Vocês estão fazendo essa triagem, fazendo um cadastro? Tem um telefone de contato, alguma página nas redes sociais, onde quem está procurando um parente que possivelmente está desaparecido pode se valer para tentar localizar essa pessoa? Então, ainda não tem nenhuma consulta oficial, um lugar de consulta oficial. Tem várias iniciativas de voluntários que criaram aí links na internet e que vão cadastrando as pessoas que estão nos abrigos. E aí você digita o nome da pessoa lá e acha. Hoje mesmo veio uma moça aqui, que vem do interior do estado, à procura da sua irmã, que está desaparecida. Então, o que nós fizemos? Eu lancei o nome da irmã desaparecida num desses sites, já deu a localização, ao menos uma pessoa com o mesmo nome em Canoas. Nós estamos entrando em contato com esse abrigo de Canoas para ver se é realmente a irmã dela. Então, mas assim, ainda esse sistema de identificação ele está um pouco precário. Pelo menos é a nossa impressão, não chegou até nós ainda uma informação mais detalhada, uma estrutura mais detalhada quanto a isso. Ideia, como é que está a infraestrutura da cidade nesse momento? A água ainda atinge qual porcentagem do município? Voltou a chover por aí? Qual que é a situação de momento para que a gente possa ter uma ideia, por favor? Tá. Só para a gente fazer uma pequena correção, nós estamos em Porto Alegre, né? Mas temos uma noção dos municípios na volta. Ah, perfeito. Porto Alegre, hoje os bairros, o centro da cidade está ainda bastante alagado, né? O nível do Guaíba, do Lago Guaíba, já baixou um pouco, mas ainda muito alagado. Chove fraco, mas chove constantemente. Mas, pelo que temos informação, não chega a aumentar o nível dos lugares alagados, né? Então, aqui temos diversos bairros de Porto Alegre, como porcentagem, eu poderia dizer assim que uns 30% de Porto Alegre está debaixo d'água. Se vai a Canoas, que é a cidade vizinha, de onde vieram meus pais, que estão abrigados aqui comigo, a gente pode dizer aí que 45% da cidade está ainda com bastante água, né? Então, São Leopoldo, Novo Hamburgo aí, também com bastante água. O senhor é morador de São Leopoldo, é isso? Porque essa que é a informação que nós tínhamos. Não, Porto Alegre, né? Porto Alegre mesmo, a própria capital. Diego, mais uma pergunta, por favor? Sim, Thiago, obrigado. Agora, com o nível da água começando a baixar, existe uma estimativa de que muitas pessoas vão ter problemas de saúde, seja por conta da precarização do fornecimento de água, precarização da coleta de esgoto, tanto pelo contato com a água das cheias. Como que está essa situação em São Leopoldo? Já está sendo planejado o possível combate a uma crise sanitária? Já estão fazendo arrecadação de remédios? Existe uma necessidade de doação de um determinado medicamento? Como está essa situação aí? Então, a gente tem chegado até nós, até o momento da arrecadação de remédios do sistema de saúde, é o tratamento da emergência. Né? O
está chegando os resgatados, as pessoas que tiveram muito contato com a água, né? Está tentando encaminhar para que tenha um tratamento aí adequado, até para a questão da leptospirose, por exemplo, né? Não sei se o Cristiano gostaria de dar mais uma. Esse momento, faz uma pré-avaliação nesse desabilidado, o médico faz a avaliação também e a gente consegue fazer os encaminhamentos cabíveis ali no momento de cada obrigado, dependendo da situação que ele chega aqui para nós. Mas não temos uma notícia de um plano aí para o momento que as águas começarem a baixar, né? Pode ser que exista, mas ainda não nos chegou nada. E padre, em relação a todas as doações, então falando da capital Porto Alegre, aí imagino uma organização talvez melhor em relação às cidades menores, né, por causa do isolamento. Não que Porto Alegre não esteja isolada, mas de qualquer forma é uma capital e há uma estrutura muito maior. O senhor sente isso realmente, ou seja, em relação aos mantimentos e todas as doações que vão chegando à capital do estado? Sim, realmente, em termos de mantimentos, a impressão que dá, eu mesmo fui algumas vezes nos depósitos da Defesa Civil, então chega coisas, roupas, alimentos, água a todo momento. Por alguns dias, nós tivemos aí bastante apreensivos com a questão da água, porque faltava água para beber, faltavam água nas torneiras, né? Porque as bombas de captação de água tinham parado, principais bombas da cidade. Mas chegou um momento que somente um ponto de captação em Porto Alegre, dos 20 e poucos que tem, se eu não me engano, estava funcionando. Então, a grande maioria dos bairros estava sem água. Então, os cruz-abrigos eram um problema, sobretudo por causa da higiene. Então, só que a gente começou a usar e preparar para a captação da água da chuva, que ia voltar a chover, mas muitos voluntários, por exemplo, aqui na paróquia, os voluntários aí tiveram até um rapaz de Curitiba, arrumaram uma caminhonete, compraram cisternas, foram encher numa fazenda, alguma cidade vizinha, que acho que Viamão, encheram 2 cisternas de 5.000 litros e colocaram até uma aqui na paróquia para o abastecimento da população do bairro aqui que nós estamos. Então, assim, os órgãos de governo não estavam se mobilizando, mas os voluntários foram muito rápidos nesse sentido. A apreensão era grande por causa da falta d'água. Em qual bairro aí de Porto Alegre? Foi um bairro muito atingido? O que o senhor pode dizer para a gente? Então, aqui no seu bairro centro foi bastante atingido, depois a zona norte de Porto Alegre, bairro Sarandi, bairros ao lado do Sarandi, que é um dos maiores ali da zona norte, e depois a zona sul, próximo ao Lago Guaíba, região do Lami, região de algumas praias que tem aqui, muita gente atingida, né? Perfeito. Olha, eu queria agradecer o Padre Thales e a Cristiane, que é uma voluntária, é uma enfermeira que está trabalhando incansavelmente nesses últimos dias para atender a população, no caso aí em Porto Alegre, mas também acompanhando os desdobramentos dessa tragédia. Padre, muito obrigado. Cristiane, muito obrigado mais uma vez e contem sempre com a Jovem Pan para a divulgação das informações. Obrigado, Padre. Nós que agradecemos.